gente acabou de ver que um sistema linear possui solução se e somente se o posto da matriz de coeficientes é igual ao posto da matriz aumentada. Vamos olhar agora para a unicidade. A gente acabou de discutir a existência de solução, agora a gente vai discutir unicidade. Quando o sistema linear admite exatamente uma solução? Bem, se esse é o caso, então o número de linhas da matriz de coeficientes é necessariamente maior ou igual ao número de colunas. Tá? Deixar claro que isso é uma condição necessária. Bem, tem algumas coisas aqui. Primeiro, vamos interpretar o que significa o número de linhas ser maior ou igual ao número de colunas. Tá? A gente está falando da matriz de coeficientes. Tá? Então tem uma matriz A qualquer, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Essa é a matriz de coeficientes. O que significa isso? Ela representa o seguinte sistema linear: 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 é igual a algum valor que eu não escrevo aqui, vamos dizer B1, o termo livre da primeira linha, e a segunda linha é 3 vezes x1 mais 4 vezes x2 igual a um valor que eu não represento aqui na matriz de coeficientes, igual a B2. Lembra que isso daqui é a matriz de coeficientes, essa não é a matriz aumentada. Então, na matriz de coeficientes, eu não tenho informações sobre os termos livres, estou deixando valores genéricos para os termos livres aqui, B1 e B2, não estou especificando quem são eles. Bem, nesse caso, nessa matriz específica aqui, o número de linhas é maior ou igual ao número de colunas. É exatamente igual. A gente tem duas linhas, essa e essa, e tem exatamente duas colunas, essa e essa. Tá? Então a gente tem uma condição necessária, mas não suficiente para a unicidade. Tá? Vamos interpretar o que significa o número de linhas e o número de colunas. Se a gente tivesse uma outra matriz de coeficientes assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sistema x1 mais 2x2 mais 3x3. Agora eu tenho mais uma variável igual a B1. 4x1 mais 5x2 mais 6x3 é igual a B2. Ou seja, eu acrescentei uma coluna na matriz de coeficientes e, portanto, apareceu uma variável a mais. O que isso significa? O número de linhas é exatamente o número de variáveis, o número de equações, perdão. Se eu tenho duas linhas na minha matriz de coeficientes, eu tenho exatamente duas equações no meu sistema linear. O número de colunas da matriz de coeficientes é igual ao número de variáveis. Então, na matriz de coeficientes A, eu estou representando um sistema com duas linhas e duas colunas, ou seja, duas equações e duas variáveis. No sistema B, eu tenho duas equações, primeira e segunda linhas, e três variáveis, as três colunas que a gente tem aqui. O que eu estou dizendo, portanto, com essa condição necessária, é que o número de equações do sistema tem que ser maior ou igual ao número de colunas para que a gente tenha unicidade. Tá? Essa é uma condição necessária. O que significa isso? Se o sistema tem exatamente uma solução, então ele necessariamente tem mais equações do que variáveis. Mas não é uma condição suficiente. Tá? O fato de ter um número de linhas maior ou igual ao número de colunas não garante por si que a gente vai ter a unicidade da solução. Tá? Vamos olhar para um exemplo simples. Esse é um sistema com uma equação e duas variáveis.
Então, o número de equações m é igual a 1, o número de variáveis n é igual a 2. 2 é maior do que 1, portanto, n estritamente maior do que m. O que isso significa? O número de variáveis é estritamente maior do que o número de equações. O número de colunas é estritamente maior do que o número de linhas. Lembrando, colunas são as variáveis, as linhas são as equações. Aqui eu tenho um número de colunas maior do que o número de linhas. Portanto, eu não atendo à condição necessária para unicidade. Qual é a condição necessária? O número de linhas é maior ou igual ao número de colunas. Aqui eu não atendo essa condição necessária. O número de colunas é maior do que o número de linhas. Tem desigualdade estrita no sentido contrário. Então, esse sistema linear não pode ter solução única. Ele não atende à condição necessária para a unicidade, então ele não pode ter uma solução única. Nesse caso é particularmente simples a gente ver isso. O que esse sistema linear representa? A gente pode reescrevê-lo como x2 é igual a 2 menos x1. Isso é simplesmente uma reta que passa pelo ponto 0, 2 e tem inclinação igual a menos 1. Uma reta tem infinitos pontos. Né? Esse sistema linear com uma equação, duas variáveis, portanto tem infinitas soluções todos os pontos dessa reta. Resumindo então, a conclusão que a gente acabou de obter, a condição necessária não se verifica, portanto o sistema não pode ter uma única solução. Vamos lembrar da representação básica que a gente tem para uma implicação? A implica B. Se chove, então molha. A gente diz que A é a condição suficiente. Se eu tenho A, então eu tenho B. A basta para que eu tenha B. Se chove, então molha. Chover é uma condição suficiente para molhar. B é a condição necessária. Se A acontece, necessariamente acontece B. Se chove, então necessariamente molha. Tá? Sempre pensem nessa estrutura básica quando você ouviu falar em condição suficiente ou condição necessária. Bem, com a implicação do que a gente acabou de encontrar, se um sistema possui mais variáveis do que equações, ele não pode ter solução única. Se ele não pode ter solução única, me restam duas possibilidades. Ou há infinitas soluções, ou não há nenhuma solução. Lembra que no sistema linear a gente tem apenas três possibilidades. Há exatamente uma solução, ou não há solução, ou há infinitas soluções. Se um sistema possui mais variáveis do que equações, eu não posso ter uma única solução. Então, ou são zero soluções, ou são infinitas soluções. Bem, vamos olhar agora para um sistema particular que a gente vai encontrar bastante ao longo do curso. É um sistema em que todos os termos livres são iguais a zero. O lado direito do sistema é sempre igual a zero. A primeira equação é um determinado somatório de termos que resulta em um zero. Segunda equação, mesma coisa, sempre assim até a última equação. Por exemplo, x1 mais 2x2 igual a zero. Menos x1 mais 3x2 igual a zero. Tá? Um sistema em que o lado direito é sempre igual a zero. Esse sistema é bastante importante, a gente vai encontrar ele muitas vezes ao longo do curso. Ele recebe um nome. Esse é o chamado sistema homogêneo. Vamos observar uma coisa importante. Um sistema homogêneo necessariamente admite ao menos uma solução. Que solução é essa? Basta que eu dê o valor zero a todas as variáveis, certo? Se a gente está dizendo que a soma vai ser zero,
Que soma é essa? Isso aqui é uma soma ponderada. Eu pego x1, multiplico por alguma coisa, um determinado coeficiente, pego x2, multiplico por um determinado coeficiente, sigo assim até o final, pego xn, multiplico por um determinado coeficiente, e o resultado tem que ser zero. Há uma maneira simples de fazer isso acontecer. É só todos os x's, x1, x2 até xn, serem exatamente zero. E aí não importa quem serão os coeficientes. A1, A2, A1n, etc., A21, A22, A2n, AM1, etc. Podem assumir quaisquer valores que eles estarão sempre sendo multiplicados por zero e, portanto, eu vou atender a todas as equações desse sistema. Essa solução é muito importante, a gente vai encontrá-la muitas vezes ao longo do curso. Ela recebe um nome, é a chamada solução trivial. É uma solução em que eu simplesmente faço todas as variáveis serem iguais a zero. Bem, vamos juntar agora as duas coisas que a gente acabou de encontrar, os dois resultados que a gente acabou de obter. A gente sabe que um sistema homogêneo admite, no mínimo, uma solução, a solução trivial. Pode admitir exatamente uma solução ou pode admitir infinitas soluções, mas é pelo menos uma. O que acontece se esse sistema tiver mais variáveis do que equações? Bem, a gente acabou de ver que um sistema que admite mais variáveis, que tem mais variáveis do que equações, não admite solução única. Então a gente tem duas informações aqui. Primeiro, esse sistema, por ser homogêneo, admite pelo menos uma solução. Pode ser exatamente uma ou infinitas. Segundo, esse sistema, por ter mais variáveis do que equações, não admite solução única. Se esse sistema admite ao menos uma solução, mas não exatamente uma solução, então necessariamente ele admite infinitas soluções. Um sistema homogêneo com mais variáveis do que equações necessariamente admite infinitas soluções. Tá? Bem, a gente tem um primeiro resultado agora, primeiros resultados, tanto para a existência quanto para a unicidade. Mas no sistema homogêneo, a gente fixou os valores dos termos livres. A gente disse que todos eles eram iguais a zero. Tá? Mas, de maneira geral, os termos livres, os BI, são exógenos. Eu não posso dizer de antemão qual o valor deles. Então, eu gostaria de determinar, de encontrar propriedades que garantam a existência e a unicidade de solução, tá, para quaisquer termos livres. E não apenas nesse caso que a gente acabou de ver. É um caso bastante importante, mas eu gostaria de ter uma descrição de existência e unicidade para outros casos, não apenas para quando todos os termos livres são iguais a zero. Bem, quais são os resultados que a gente tem? Primeiro teorema. A gente não vai provar aqui, relativamente simples de provar, mas a gente vai apenas enunciar. Um sistema possui ao menos uma solução, portanto, exatamente uma ou infinitas. O sistema possui ao menos uma solução, qualquer que seja a escolha de Bs, de termos livres, se e somente se o posto da matriz de coeficientes for igual ao número de linhas. O que significa isso? O posto tem que ser igual ao número de equações. Se isso for verdade, se essa condição for verdadeira, então qualquer que seja a minha escolha de termos livres, esse sistema vai admitir pelo menos uma solução. Tá? Se essa condição não valer, se um sistema possuir mais equações do que variáveis, tá, então há pelo menos uma escolha de termos livres para o qual o sistema não tem a solução. Bem, vamos entender essa última frase. O que acontece se um sistema tiver mais equações do que variáveis? Tá? Isso significa que o posto da sua matriz de coeficientes, a gente está falando aqui da matriz de coeficientes, nesse caso o posto da matriz de coeficientes necessariamente vai ser menor do que o número de equações. Lembra do resultado que a gente viu antes. Bem, primeira definição de posto. Posto é
o número de linhas diferentes de zero na forma escalonada dessa matriz. E a gente viu um resultado que disse que o posto tem que ser menor ou igual ao número de linhas e o posto tem que ser menor ou igual ao número de colunas. O número de colunas é o número de variáveis. Se um sistema possui mais equações do que variáveis, tá, o posto, que é necessariamente menor ou igual ao número de variáveis, ou seja, ao número de colunas, também vai necessariamente ser menor ou igual ao número de linhas. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que se um sistema possui mais equações do que variáveis, então é pelo menos uma escolha de termos livres para o qual o sistema não tem a solução. Ou seja, eu não atendo à hipótese desse teorema. Aqui a gente precisa que o posto seja igual ao número de linhas. Tá? Mas se o sistema possui mais equações do que variáveis, o posto, que é necessariamente menor ou igual ao número de variáveis, que é o número de colunas, é estritamente menor do que o número de linhas. Tá? Porque eu estou dizendo que eu tenho mais equações do que variáveis, ou seja, eu tenho mais linhas do que colunas. Na matriz de coeficientes, número de linhas é a mesma coisa que o número de equações, número de variáveis é a mesma coisa que o número de colunas. Okay? Então, no final das contas, eu vou ter posto estritamente menor do que o número de linhas e, portanto, não vou atender a essa condição. Eu não posso mais ter o posto exatamente igual ao número de linhas, ele vai ser estritamente menor se o sistema possui mais equações do que variáveis. Se eu desrespeitar essa condição, eu não consigo garantir ao menos uma solução para qualquer escolha de termos livres. Ou seja, há pelo menos uma escolha dos termos livres, tal que o sistema não tenha solução. Bem, esse teorema fala sobre existência. É uma condição para eu garantir que exista no mínimo uma solução. O segundo teorema fala sobre unicidade. Tá? Então não estou mais interessado em saber se existe uma solução, mas se, em caso de existência, ela será no máximo uma. Qual o teorema? Um sistema vai ter no máximo uma solução para qualquer escolha de termos livres, se e somente se, atenção à nossa condição agora, o posto for igual ao número de colunas. Ou seja, o posto tem que ser igual ao número de variáveis. Lembrando, mais uma vez, esses dois teoremas são enunciados para o posto da matriz de coeficientes. Tá? Nos dois casos, eu estou falando do posto da matriz de coeficientes. Então, eu estou dizendo que no primeiro caso, o posto da matriz de coeficientes é igual ao número de linhas da matriz de coeficientes, sinônimo de posto dessa matriz igual ao número de equações do sistema. E no teorema que a gente está vendo agora, o posto tem que ser igual ao número de colunas da matriz de coeficientes. Ou, em outras palavras, o posto tem que ser igual ao número de variáveis. Tá? Se essa condição for atendida, então a gente vai ter, no máximo, uma solução. Caso a solução exista, portanto, ela será única. Vamos olhar exemplos de sistemas que não atendam a essas condições. Tá? Vamos olhar para o primeiro teorema, que fala sobre existência, que me diz que o posto deve ser igual ao número de linhas para que a gente garanta a existência de ao menos uma solução. Vamos montar um sistema que não atende essa condição. Sistema simples. x1 é igual a 2, x1 é igual a 3. Esse é um sistema de duas equações e duas variáveis. Quem é a matriz de coeficientes? 1 e 1. Certo? Porque o coeficiente de x1 na primeira equação é 1, o coeficiente de x1 na segunda equação também é 1. Bem, eu já posso computar o posto dessa matriz de coeficientes? Não, porque ela não está na forma escalonada. Como é que a gente vai escalonar? Se é a linha 1, se é a linha 2, a linha 1 vai ficar inalterada, a linha 2 vai se transformar na linha 2 menos a linha 1. Então, como é que vai ficar? Primeira linha inalterada, segunda linha 1 menos 1, igual a 0. Bem, agora a matriz está na forma escalonada. Tá? Qual é o posto dessa matriz? É o número de linhas diferentes de 0. Eu só tenho uma linha diferente de 0, que é a primeira. Tá? Então, o posto é igual a 1.
Como o posto é igual a 1, mais o número de linhas é igual a 2, o posto é menor do que 2, que é o número de linhas. Eu não atendi a condição do primeiro teorema, portanto, eu não atendi a condição para garantir a existência. Eu consigo escrever termos livres, encontro termos livres para os quais o sistema não tenha solução. x1 igual a 2, x1 igual a 3, 2 igual a 3, absurdo. Claramente não existe nenhum valor de x1 que possa atender essas duas equações simultaneamente. Então, esse é um exemplo de quando a condição de existência falha. Qual é a condição de existência? Posto ser igual ao número de linhas. Observa que o teorema diz que, se a gente não atender essa condição, é possível fazer uma escolha de termos livres para os quais o sistema não admite solução. É o que a gente tem aqui. Eu escolhi termos livres para fazer que o sistema não tenha solução. Tá? Mas isso não significa que para quaisquer termos livres o sistema não admita solução. Seria até falso dizer isso, porque a gente sabe que existe pelo menos uma escolha de termos livres que garante que o sistema tenha solução. Se eu colocar 0 e 0 aqui, todos os termos livres iguais a 0. Ou, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dois termos iguais. Tá? Então, o teorema não me diz que, se essa condição falhar, o sistema necessariamente não terá solução. Ele diz que, se a condição falhar, o sistema não terá solução para pelo menos algumas escolhas de termos livres, como essa que eu fiz aqui. Bem, vamos olhar agora para o segundo teorema e ver um exemplo de quando a sua condição não é atendida. A gente já viu, na verdade, um exemplo de quando a condição não é atendida. x1 mais x2 é igual a 2. Matriz de coeficientes está aqui, 1 e 1. Só tem uma linha, diferente de 0, então, por definição, já está na forma escalonada. O posto dessa matriz é igual a 1, que é menor do que 2, que é igual ao número de colunas. Se o posto é menor do que o número de colunas, eu não atendi a condição do segundo teorema, portanto, eu não atendi a condição para unicidade. De fato, como a gente viu, esse sistema linear com uma equação de duas variáveis não admite solução única, ele admite infinitas soluções. É uma reta que tem infinitos pontos. Bem, vamos voltar. A gente tem um teorema que me dá uma condição para que exista, no mínimo, uma solução, no máximo, uma solução. Eu posso juntar as duas coisas. Um sistema linear possui exatamente uma solução para qualquer escolha de termos livres, se e somente se as duas condições valerem ao mesmo tempo. O posto deve ser igual ao número de linhas e o posto também deve ser igual ao número de colunas. Tudo isso tem que ser igual. O número de linhas, portanto, tem que ser igual ao número de colunas. Lembrando, a gente está sempre falando da matriz de coeficientes. Essa matriz A aqui é a matriz de coeficientes. O que é o número de linhas da matriz de coeficientes? É o número de equações. O que é o número de colunas? É o número de variáveis. Então, essa igualdade aqui exige que o número de equações seja igual ao número de variáveis para eu garantir existência e unicidade para qualquer escolha de termos livres. O número de equações deve ser igual ao número de variáveis, que além disso deve ser igual ao posto da matriz. O que significa dizer que o posto é igual ao número de linhas, essa primeira igualdade aqui. Ou seja, quando eu escalono a matriz, não aparece nenhuma linha de zeros. Uma linha de zeros na forma escalonada é uma linha redundante, num certo sentido. A gente vai ver isso melhor mais à frente, mas isso significa, basicamente, que a informação que está na linha que se transforma em zero na forma escalonada já está nas demais linhas. A gente vai voltar a isso mais à frente. Bem, quando essa condição é atendida, a gente dá um nome para essa matriz. A gente diz que essa matriz é não singular.
Tá? A gente vai encontrar isso bastante ao longo do curso. Tá? Para que exista exatamente uma solução, então a matriz deve ter o mesmo número de linhas e colunas. Se a matriz tem o mesmo número de linhas e colunas, a gente diz que a matriz é quadrada. Estamos falando sempre da matriz de coeficientes. Tá? E não deve ter linhas redundantes, tá? Que se traduziria em linhas iguais a zero na forma escalonada. A gente vai ver mais à frente que a maneira mais fácil de avaliar se uma matriz quadrada é não singular é calcular o seu determinante, que deve ser diferente de zero. Mas isso é assunto para outras aulas. Bem, então aqui no final a gente tem um resumo. Dá uma olhada em todas essas situações e vê se você consegue entender por que em cada caso a gente tem zero, uma ou infinitas soluções, o que a gente garante, o que a gente não consegue garantir. Para concluir, eu já mencionei que em álgebra linear você consegue carregar a intuição que a gente vê em exemplos simples. Tá? Isso é razoavelmente frequente em álgebra linear. Então vamos pensar no sistema linear mais simples possível. Uma equação e uma variável. Ax igual a b. Que situações eu posso ter aqui? Primeira situação, a é diferente de zero. Se a é diferente de zero, eu necessariamente tenho solução, qualquer que seja o termo livre b. A solução nesse caso vai ser x é igual a b dividido por a. Então, a diferente de zero garante existência independente do termo livre b. E o que acontece se a for igual a zero? Ou seja, eu tenho o sistema 0 vezes x igual a b. Eu tenho duas situações possíveis agora. Primeira situação possível nesse caso, b também é igual a zero. Se b também é igual a zero, eu tenho o sistema 0 vezes x igual a zero. Quantas soluções eu tenho para esse sistema? Infinitas. Qualquer valor de x soluciona esse sistema. Eu posso colocar x igual a 1, x igual a 10, x igual a 1000, 0 vezes x é sempre igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho infinitas soluções. E qual é o outro caso? b diferente de zero. Então, 0 vezes x é igual a b diferente de zero. 0 é diferente de zero, portanto, não existe solução. A diferente de zero é exatamente quando eu tenho a minha matriz não singular. A diferente de zero é uma matriz quadrada, 1 por 1. O número de linhas é igual ao número de colunas e, além disso, ela é não singular. Tá? O posto dessa matriz, 1 por 1, é igual a 1. Tá? Exatamente porque a única linha dessa matriz é diferente de zero. Como o número de linhas é igual ao número de variáveis, eu garanto que eu tenho uma solução, eu consigo construir essa solução. Nesse segundo caso, a igual a zero, o posto da matriz de coeficientes é igual a zero. Quem é a matriz de coeficiente nesse segundo caso? O posto da matriz de coeficientes é igual a zero. A matriz é a que está aqui. Ela só tem uma linha, com uma única coluna, com zero. Tá? Então, posto é igual a zero. Tá? Posto é menor do que o número de linhas, posto é menor do que o número de colunas. Então, basicamente, não consigo garantir nem unicidade, nem existência. Tá? Se b for igual a zero, para uma escolha específica de termo livre, eu consigo garantir existência, mas eu necessariamente perco unicidade. E para uma determinada escolha de b, de termo livre, para qualquer termo livre diferente de zero, eu consigo garantir que esse sistema não vai ter solução. E com isso a gente conclui a nossa discussão sobre sistemas lineares.